A temporada de 2025 da Fórmula 1 tem sido um ponto de virada silencioso para Gabriel Bortoleto. Enquanto o brasileiro estreava discretamente pela Keke Sauber, colecionando experiências, aprendizado e os primeiros pontos de sua carreira na elite do automobilismo, uma sombra começou a se formar sobre o que antes parecia intocável, a posição de Lando Norris na McLaren. A equipe de Woking, que vive uma fase de recuperação técnica e briga frequente por pódios, parece começar a questionar se seu piloto inglês é, de fato, o nome certo para conduzir o projeto de longo prazo. Em paralelo, Bortoleto cresce em silêncio. Não como uma estrela reluzente, mas como um talento sólido, paciente e disciplinado. E esse contraste entre um talento consolidado que não entrega o que se espera e outro emergente que surpreende mesmo com equipamento inferior, começa a alimentar uma narrativa inevitável. Gabriel Bortoleto pode ser o futuro da McLaren. Para compreender esse possível movimento, é preciso observar os dois lados da equação. Lando Norris, apesar de estar na McLaren desde 2019, ainda não venceu uma corrida. Já coleciona mais de 100 GPS disputados, e embora seja reconhecido por sua velocidade em classificação e seu carisma, acumula erros em momentos decisivos, estratégias questionáveis sob pressão e certa estagnação em termos de performance de corrida. O público inglês ainda o idolatra, mas nos bastidores há dúvidas. O próprio CEO Zak Brown, apesar de manter publicamente o apoio a Norris, teria pressionado internamente Andrea Stella por resultados mais consistentes, principalmente em finais de semana onde o carro se mostra competitivo e mesmo assim o pódio escapa. A McLaren, ao contrário do que foi no início dos anos 2020, voltou a ser uma força real em 2025. Com atualizações eficazes, especialmente no segundo terço da temporada, o carro se tornou uma ameaça frequente à Ferrari e à Mercedes, em especial nas pistas de alta carga aerodinâmica. Oscar Piastri, jovem promissor e extremamente técnico, começou a chamar atenção pelo ritmo constante e pela capacidade de extrair desempenho nas condições mais adversas. E ao lado dele, Lando começou a parecer mais errático do que se esperava de um piloto com 7 temporadas de bagagem. O resultado disso foi um aumento na pressão. Não só de fora, mas também internamente, onde se discute se Norris atingiu seu teto técnico e se há margem real para evolução. Nesse contexto, Gabriel Bortoleto aparece como a peça mais intrigante desse tabuleiro. Em seu ano de estreia, o brasileiro já demonstrou a maturidade que poucos rookies têm. Não apenas nas declarações e no respeito aos engenheiros, mas na condução das corridas. Seus primeiros pontos vieram em Spielberg, no GP da Áustria, após uma prova em que superou adversários com equipamento superior e resistiu à pressão de pilotos experientes. A votação como piloto do dia não foi apenas uma celebração da torcida brasileira. Foi o reflexo da comunidade da Fórmula 1 reconhecendo uma performance cirúrgica. O paddock notou. E a McLaren, que desde 2023 já havia incluído Bortoleto em seu programa de desenvolvimento, passou a observar com mais atenção. Internamente, há quem defenda que Gabriel já deveria ter sido integrado à equipe de testes da McLaren. O plano inicial era mantê-lo em desenvolvimento na Sauber, para acumular quilometragem, mas os rumores apontam que o nome de Bortoleto voltou a circular nas reuniões técnicas em Woking. Andrea Stella, chefe de equipe, teria elogiado a capacidade técnica do brasileiro de interpretar o comportamento do carro e sua inteligência estratégica, algo que falta a Norris em determinadas situações. Além disso, o temperamento de Bortoleto agrada. É discreto, focado e respeitoso. Um contraste direto ao perfil mais midiático e às vezes impulsivo de Lando, que, por mais que seja querido, nem sempre representa o perfil ideal para liderar uma escuderia que sonha com títulos. O fator decisivo para essa possível transição, no entanto, pode estar ligado ao projeto da Audi. A entrada oficial da montadora alemã em 2026 promete remodelar completamente a Keke Sauber. A equipe será rebatizada, reestruturada e assumirá um perfil muito mais rígido e corporativo. Gabriel Bortoleto tem contrato até o fim de 2026 e é considerado uma peça importante para essa transição. Mas nem tudo são certezas. A Audi, até agora, não confirmou se manterá os pilotos atuais, tampouco se pretende abrir espaço para uma estrutura mais jovem ou buscar nomes mais experientes para liderar a nova era. O nome de Carlos Sainz, por exemplo, é constantemente ventilado como possível retorno. Isso abre uma janela de dúvida. Bortoleto é prioridade ou moeda de troca? Se a Audi decidir apostar em experiência, o caminho de Bortoleto se estreita. E a McLaren, atenta, poderia se aproveitar dessa lacuna. É sabido que Zak Brown mantém boa relação com a gestão de Fernando Alonso, que agencia Bortoleto por meio da A14 Management.
O empresário americano já declarou diversas vezes sua admiração por Alonso e por seu olhar clínico para jovens talentos. A ligação entre Alonso e a McLaren também é histórica. E Bortoleto, sendo o principal piloto de Alonso em formação, é visto como um reflexo direto da mentalidade do bicampeão. Dentro da McLaren, há quem enxergue Bortoleto como o herdeiro natural de Fernando, cerebral, estrategista, técnico e frio sob pressão. E ao contrário de Lando Norris, que muitas vezes reage emocionalmente às derrotas, Bortoleto mostra uma postura quase imperturbável, algo que agrada especialmente aos engenheiros e analistas. Outro ponto importante é o posicionamento de mercado. A Fórmula 1 atual exige mais do que desempenho. Envolve construção de marca, atração de patrocinadores, identidade nacional. E nisso, Bortoleto se destaca. Com a ausência de um brasileiro na F1 desde 2017, o retorno de um talento nacional desperta enorme interesse midiático e comercial. A McLaren, que historicamente tem forte ligação com o Brasil por causa de Ayrton Senna, poderia explorar esse vínculo para renovar sua imagem diante do público latino-americano. Patrocinadores já começaram a se movimentar, e não são poucos os que enxergam em Bortoleto a possibilidade de reviver a paixão que milhões de brasileiros tinham pela F1. Por mais que publicamente a McLaren negue qualquer interesse em mudar sua dupla de pilotos, internamente há uma convicção crescente de que o futuro da equipe não está garantido com Lando Norris. Especialmente se os resultados não vierem até o fim da temporada. Caso Lando termine o campeonato atrás de Piastri, e sem vitórias, a pressão por mudança será quase inevitável. E é nesse cenário que o nome de Gabriel Bortoleto pode subir de patamar. Um piloto jovem, em ascensão, já ambientado com o ambiente europeu, com passagens bem-sucedidas por todas as categorias de base, e com apoio de uma figura respeitada como Fernando Alonso. Para muitos, a transição faz sentido. Para outros, é apenas questão de tempo. Os próximos meses serão determinantes. A McLaren tem plena ciência de que não pode mais perder tempo com pilotos que encantam, mas não entregam. Se o objetivo é voltar ao topo, precisa tomar decisões duras. E embora a figura de Lando Norris ainda represente uma ligação emocional com a torcida britânica, a Fórmula 1 é cruelmente pragmática. Se os resultados não vierem, a paciência acabará. E nesse momento, um nome surgirá naturalmente como opção. Não por ser brasileiro, não por ser carismático, mas por ser rápido, maduro, comprometido. Gabriel Bortoleto, o piloto que chegou calado e pode assumir o volante da McLaren quando menos se esperar.